Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas os que estão aqui na sala para essa segunda sessão de apresentação do Seminário de Iniciação Científica da UDESC, o 32º Seminário de Iniciação Científica. Meu nome é Isadora da Silveira, eu sou técnica e secretária de pós-graduação aqui do SEAD. Eu vou coordenar essa sessão e essa sessão ela vai ter a apresentação dos seguintes alunos: a Maria Eduarda Medeiros da Silveira, a Ana Carolina Ebling e Gismonde Bauer, ambas orientandas do professor Norberto Dallabrida, do projeto Cultura Escolar nas classes secundárias experimentais das décadas de 1950 e 1960. Posteriormente, a gente vai ter a apresentação das alunas Cecília Gomes Tibério de Vasconcelos, do aluno Edgar Davi Barreto Quiroga e Vitória Valério Araújo, orientandos da professora Tânia Regina da Rocha Unglaube, no projeto Memórias e Narrativas de Práticas Escolares dos anos 40 em acervos fotográficos. Só continuando a minha apresentação aqui, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu tenho pele branca, meus cabelos são castanhos, estou vestindo uma roupa verde musgo, sentada em uma cadeira azul, com o logo da UDESC aqui atrás. Estou em uma sala, atrás de mim tem apenas uma divisória de vidro e um armário fechado bege. Então, a gente pode começar essa apresentação dos alunos. A nossa sugestão é que a gente faça na ordem que já estava estabelecida no cronograma da programação, que seria iniciando pela Maria Eduarda Medeiros da Silveira. Lembrando que toda essa sessão ela terá como avaliadora a professora doutora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, ela que é da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Então, a gente pode iniciar. A sugestão é que a gente faça uma apresentação para cada aluno de até 10 minutos, tá? Eu assisti a última sessão agora do SIC, que também teve esse tempo para os alunos, e ela acabou durando aí 1 hora. Como a gente tem 2 horas de sessão, eu não sei se vocês têm alguma sugestão para acrescentar o tempo dos alunos, porque depois a gente vai ter as perguntas da professora avaliadora, ou se a gente pode continuar dessa forma, 10 minutos para cada um. Se alguém tiver alguma sugestão, pode se manifestar. Então tá, então vamos seguir assim, 10 minutos para cada apresentação. Iniciando pela Maria Eduarda Medeiros da Silveira, que tem como título do seu resumo Cultura Escolar das Classes Secundárias Experimentais do curso ginasial do Instituto de Educação Jundiaí. Passo a palavra, Maria Eduarda, então. Olá, boa tarde. Para passar os slides, então, eu só peço para passar, Isadora, é isso? Sim. Né, Janine? Ok. Obrigada, viu? Bom, esse trabalho, né, essa pesquisa realizada no âmbito da iniciação científica, está inserido dentro desse escopo maior de pesquisa, né, desse projeto coordenado e orientado pelo professor Dr. Norberto Dallabrida, então, que deve estar nos escutando, que tem o título Cultura Escolar nas Classes Secundárias Experimentais nas décadas de 1950 e 1960, como a Isadora falou no início também. Antes só de começar minha apresentação, eu queria falar que eu entrei nesse projeto em maio desse ano, enquanto substituta de uma outra bolsista de iniciação científica. Então, eu peguei o projeto já mais ou menos encaminhado, tive ali pouco tempo até, né, acho, para me ambientar, mas acho que deu para a gente, deu para eu pelo menos me introduzir um pouco dentro do universo dessa pesquisa, né, que é muito mais abrangente do que esses recortes que a gente conseguiu fazer nesse trabalho, né. O corpus documental, ele era muito extenso, né, tinham muitos documentos para serem analisados, mas para que a gente cumprisse esse intento, a gente, claro, né, é obrigada a recortar, mas eu vou falando um pouquinho mais sobre isso ao longo da minha apresentação. Eu acho que eu não vou conseguir apresentar em 10 minutos, tá?
Então, talvez ali no 15 minutos eu consiga finalizar, ok? Mas se tiver algum problema, vocês falem. Eu tive um pouco de dificuldade na hora de gravar o vídeo, que eu tive que acelerar a minha fala, e às vezes pode ter ficado um pouco truncado. Então, vai ser bom ter agora essa oportunidade, né? Bom, é isso. Meu nome, então, é Maria Eduarda Medeiros da Silveira. Meu orientador nesse projeto foi o professor Roberto Dalabrida. A gente pode, então, passar especificamente para o escopo, né, da pesquisa realizada, então, por mim, né? Isadora, desculpa, Maria Eduarda, só dá uma olhadinha no canto inferior da tua tela que tem habilitação de legenda. Para mim você está falando ou para Isadora? Desculpa, para ti, Maria Eduarda. Tá. É do lado do sinalzinho de mais. Ele tá azul, o botão? Sim, eu já cliquei. Tá, beleza. Tá bom. Bom, então esse é o título, né? Cultura escolar das classes secundárias experimentais, especificamente do curso ginasial do Instituto de Educação Jundiaí, do ano de 1961. Esse título ele já recorta também os objetos da pesquisa, né? A gente poderia ter analisado também as classes experimentais do colegial, mas não era o objetivo, e pelas limitações, né, temporais e também de número de páginas para a realização do trabalho, nós resolvemos analisar 3 documentos, então, datados especificamente desse ano de 1961, que retrata o primeiro ano, né, das experiências experimentais nas classes secundárias do Instituto de Jundiaí. Pode passar, Isadora. Então, nessa introdução, aí eu fiz também um pequeno recorte do resumo, né? Bom, só para contextualizar um pouquinho, né? Esse trabalho, para investigar, então, um pouco sobre as experiências nas classes secundárias experimentais no Instituto de Educação de Jundiaí em 1961, ele seguiu, então, numa onda de renovação pedagógica, né, do ensino secundário, já iniciado na década de 50, e que teve como grande nome de referência a pessoa de Louis Contier, um educador brasileiro que fez um estágio no CIEP, né, que é um Centro Internacional de Estudos Pedagógicos situado na França, que ao retornar para o Brasil em 1951, né, encharcado das experiências, dos aprendizados que ele teve no CIEP, ele deu partida, então, para oficializar, né, a implementação dessa renovação do ensino secundário brasileiro. E aí, então, tendo toda uma apropriação das classes nouvelles francesas, depois de uma experiência também no Instituto Estadual Alberto Conte, onde ele era diretor, essa experiência no Instituto Alberto Conte, ela foi acolhida pela diretoria de ensino secundário do MEC, que acabou depois autorizando a implantação da inovação no ensino secundário, né, por meio das chamadas classes secundárias experimentais a partir do ano de 1959. No Instituto Estadual no Instituto de Educação de Jundiaí, que era um instituto estadual, né, então era uma escola pública, considerado, inclusive, a escola pública que mais antiga, né, que implementou as classes experimentais no Brasil. Então, é uma escola, um instituto localizado no interior do estado de São Paulo, né, em Jundiaí mesmo, e ela iniciou essa experiência no curso ginasial na década de 60, em 1960, né, depois da autorização do MEC. E então ela adensou, né, ela corroborou com toda essa onda de inovação pedagógica no ensino secundário no Brasil, iniciada já no ano anterior. Então, nessa investigação, né, nessa pesquisa, especificamente, a gente fez 3 recortes para analisar esse mote da inovação pedagógica. Então, nós resolvemos investigar os métodos de ensino que foram implementados nas classes experimentais do secundário desse instituto, assim como as atividades educativas dirigidas, né, para adentrar um pouquinho mais no currículo implementado, né, nessa cultura escolar implementada dentro do Instituto, e também as formas de avaliação dessas classes secundárias. Pode passar, Isadora, por favor.
Então, como objetivo, né, esses objetivos eles estão todos interligados, né? A gente abordou então esses 3 motes em 3 diferentes partes do trabalho maior, né? E nessa primeira parte a gente analisou como que estavam descritos os processos e os métodos pedagógicos que foram implementados nessas classes experimentais do ginasial do Instituto de Educação de Jundiaí. A segunda parte, nós investigamos a centralidade das atividades educativas dirigidas, que eram técnicas didáticas que exemplificam bastante essa motivação inovadora das classes experimentais do Instituto, né, e também o engajamento, né, dos professores para um currículo que fosse mais verticalizado, que fizesse uma integração dos conteúdos e que efetivamente se distanciasse de práticas pedagógicas tidas como tradicionais e muito distantes, né, da realidade dos alunos, considerando que o objetivo mesmo das classes experimentais era renovar, né, o ensino secundário. E aí, na última parte, né, tendo em vista que, então, práticas renovadoras, que se pretendem contextualizadas, elas também pressupõem métodos avaliativos que sejam condizentes com essas inovações, né? Então, esse modo de avaliação escolar dos alunos também foi objeto do nosso estudo. Pode passar, Isadora. Como metodologia. Bom, o professor Norberto, ele é historiador e pedagogo, né, e tem todo o seu lastro de pesquisa dentro da historiografia da educação. Então, esse projeto, né, essa pesquisa, não poderia escapar desse escopo, né, desse campo da historiografia da educação brasileira. Mais especificamente nesse trabalho, a gente utilizou um corpus documental, né, a partir de 3 fontes oficiais, documentos, na verdade, que foram produzidas pelo corpo diretivo do Instituto Estadual, do Instituto de Educação de Jundiaí. Eu estou na cabeça porque era um colégio estadual, eu estava aqui fazendo as anotações antes, mas, enfim, do Instituto de Educação de Jundiaí, de 1961. Então, a gente tinha toda uma documentação até 1964, né, e até depois disso, porque esse instituto ele passou a ser denominado como Instituto de Educação Experimental de Jundiaí, né? Todas as classes passaram a aplicar a pedagogia, né, experimental, mas a gente não tinha como realizar uma pesquisa desse tamanho, né? Então, nós focamos no ano de 1961, que traduziu, né, que retratou parte dessas experiências pedagógicas, então, nesse primeiro ano de funcionamento das classes experimentais. Então, a partir dessa visão da direção do colégio, nós tivemos, então, um tiquinho, né, da visão dessa nova cultura escolar das classes secundárias experimentais dentro do Instituto. Essas fontes foram colhidas pela bolsista anterior, né, que foi até São Paulo, e bateu foto, né, manuseou esses documentos colhidos no Centro de Memória da Faculdade de Educação da USP e também no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Eu só tive acesso às fotos, né, não estive em loco coletando esse material. Mas esse, então, foi o corpus documental analisado. Pode passar, Isadora, por favor. Então, bom, só falando um pouquinho sobre o resultado, né, que eu só tenho a gente só consegui colocar um pouquinho aí no slide, porque, claro, a gente debateu muito mais, né, dentro da pesquisa que a gente realizou. Mas, e de novo, né, dentro de um escopo, de uma iniciação científica, a gente não tem como preencher as lacunas, né, deixadas pelos documentos, né, mas foi muito interessante realizar essa pesquisa. A gente conseguiu compreender
um pouco das práticas efetivadas nessas experiências pedagógicas no Instituto, né, não na sua totalidade também, mas à luz de todas essas fontes analisadas, conseguimos constatar a materialização das classes secundárias experimentais, né, com aquilo que elas objetivavam, que era o distanciamento dos métodos tradicionais de ensino. Então, o uso de métodos ativos era muito, muito rico, né? Então, quando a gente fala de métodos ativos, a gente fala de uma efetiva participação dos alunos na composição pedagógica, né, no fazer da sala de aula, por meio também, o que se fazia também por meio dos estudos dirigidos e implementados, que os estudos dirigidos eles podiam assumir variadas formas, né, desde palestras, seminários, excursões, a partir de temas que também podiam ser escolhidos pelos alunos, né, e também a partir de um esforço de concretização de um currículo que não fosse estratificado, né, porque eles também objetivavam realizar, implementar não digo só técnica, né, mas uma pedagogia que considerasse a individualidade dos alunos, né, considerasse uma realidade até psicológica deles, seus interesses, né, partindo dos interesses desses alunos. Então, esses 3 motes analisados, né, esses métodos ativos dos estudos dirigidos e também depois, a partir da análise da avaliação, eles eram conectados, né, e eles, de fato, pretenderam ensaiar e implementar essa nova cultura escolar no secundário do Instituto, oportunizando esse protagonismo dos estudantes e essa flexibilização curricular, né, mas uma flexibilização curricular que era bastante dotada de intencionalidade pedagógica. Então, essa investigação histórico-pedagógica, por certo, ela instiga muito, né, no avanço das pesquisas investigativas a respeito dessas renovações de ensino secundário brasileiro, né, principalmente também nesse instituto, né, já que a gente tem aí também um vasto acervo documental ainda a ser analisado, né, a ser pesquisado e aprofundado em termos de estudo, de pesquisa, ao longo de toda a década de 60, né, a gente focou em alguns deles de 1961, como eu falei antes, e por quê, né? Por que é interessante investigar essas renovações pedagógicas de ensino secundário? Além de dar visibilidade, né, a essas iniciativas inovadoras na escola pública, uma das conclusões que a gente consegue observar, conclusões, né, entre aspas, mas o que é muito interessante depois de ter feito esse trabalho é perceber que muitas das tentativas ou falas, né, ou discursos, ou bandeiras levantadas a respeito da inovação do ensino médio atual, na verdade a gente vê que não são inspirações, né? Então essas experiências renovadoras da década de 50 e 60, elas muitas vezes se revelam mais inovadoras do que essas que a gente vê nos currículos atuais. Então, é interessante a gente ver as formas, né, como essas escolas vão se apropriando e implementando novas culturas escolares e de onde que vêm, né, essas inspirações. Né? No caso dessas inovações pedagógicas realizadas nessas décadas, elas vieram a partir de uma inspiração muito forte das classes noveles da França, né, sobretudo, e é isso, acho que tem muita coisa ainda para conversar, mas não quero extrapolar muito do meu tempo. E estou aberta às perguntas também da avaliadora, professora Maria Auxiliadora. Desculpa, parabéns pela sua apresentação, Maria Eduarda. A programação sugerida pela DPPG foi que a gente fizesse a apresentação de todos os alunos. Os questionamentos. Se vocês puderem mudar essa dinâmica, mas acredito que assim a gente consegue ter mais conta do tempo, né?
Claro. Então, Agora você termina, e você terminou exatamente em 15 minutos. Que bom, então. Fiz uma projeção certeira. Tá certo. Então, desejo uma boa apresentação aos próximos colegas e aguardarei, então, os clientes até o final. Obrigada. Tá ótimo, então. Então, vamos passar para a próxima apresentação, que será da Ana Carolina Ebling e Gismonde Bauer. Ela também orientanda do professor Norberto Dalla Brida, vai apresentar para a gente o próximo trabalho. Ana Carolina já está por aí. Oi, boa tarde. Sim, estou aqui. Boa tarde. Compartilhar a tela, né? Isso mesmo. Eu acho que aqui tá que eu preciso. Deixa eu ver se vai. Vou aproveitar esse intervalo, pessoal, para lembrar vocês de registrar a presença no link que a Janine colocou ali no chat, tá? É um link de um formulário para que após a sessão todos tenham os seus certificados. Oi, professora, eu não sei qual foi a fala que a professora perdeu, mas se estiver me escutando agora, eu falei somente que a dinâmica da apresentação sugerida pelo DPPG seria de primeiro a apresentação de todos os bolsistas e depois a fala da professora com perguntas e considerações, tá bom? Seria a fala de todos os bolsistas, dos 2 orientadores? Exatamente. A professora tem alguma sugestão? A gente pode dividir em 2 também. Eu não sei, eu acho que seria mais interessante fazer de cada grupo de orientador, né? Tá ótimo, então. Então a gente vai fazer a apresentação da Ana Carolina nesses 10 minutos e após eu abro a fala para a professora fazer as perguntas e considerações. Depois Obrigada. A gente continua com os orientandos da próxima. Agradeço. Tá bom? Obrigada também. A Ana Carolina conseguiu fazer seu compartilhamento de tela. Aqui para mim aparece algo como carregando. Deixa eu ver se. Eu acho que não funcionou, Ana Carolina. Talvez você conseguir tentar de novo para compartilhar a tela. O Luiz Fabiano está falando que é um problema de estabilidade de rede. Para tentar novamente. Agora, acho que a Ana Carolina caiu e voltou. Ah, voltou agora. Uhum. Tá, acho que ela vai tentar de novo agora. Oi, Ana, boa tarde. Agora a gente vê tua câmera, só falta agora compartilhamento de tela.
Ana, eu não sei se há alguma instabilidade na tua rede aí, mas caso você queira enviar o teu arquivo para o e-mail da secretaria, eu vou digitá-lo aqui no site, e aí você pode enviar e eu tento fazer esse compartilhamento, aí você só abre teu microfone. Mas eu acho, Isadora, que é a conexão dela, porque nem o áudio está saindo, a câmera está travada. A gente pode passar o vídeo dela, eu estou com o link do YouTube aqui. Tá bom, então. Será que ela nos ouve, pelo menos? Porque aí a gente pode pedir ali o ok dela para que a gente passe o vídeo. Pode escrever no chat. Tá, então, Ana, a gente pode passar o teu vídeo. Pode digitar. Estou ouvindo vocês, sim. Eu acho que quando eu coloco para compartilhar, e daí a minha conexão cai. Eu posso fazer mais uma tentativa. Tá, você quer mandar no e-mail da secretaria e a gente compartilha aqui? Pode ser, apesar de que o meu e-mail também não está abrindo, porque a conexão está bem ruim. Estou tentando. Deixa eu tentar. Quer me colocar como apresentadora ali de novo para tentar mais uma vez compartilhar? Você já está, Ana. Você já tá. Não está disponível aqui para mim. Espera aí, então, vou botar de novo. Foi. Agora sim. Vou fazer mais uma tentativa. Acho que agora ok, né? Carregando aqui. Só me dá um ok na hora que aparecer o PowerPoint. Foi agora? Para mim ainda não. Eu aguardo o seu ok, então, para ver se vai. Está carregando? Carregando ainda. Será que se eu não colocar em tela cheia fica melhor? Bom, Pessoal, a Ana Carolina pode olhar na telinha dela, tem lá no lado direito superior como é que está a rede dela, deve estar instável. Tem um quadradinho verde, um círculo verde. Lá tem o estado da ligação. Provavelmente ali está instável, do lado direito superior. Bem provável, para estar dando isso, é bem provável que o dela deve estar com pouca conexão, daí ele não consegue compartilhar, porque o compartilhamento usa muita rede. Tá? então é isso. Tá baixinho, não um coisinho só. Ali é como se fosse um sinal de celular. Se tiver só um risquinho, não vai rolar. Entendeu? Infelizmente. Eu tô até, consegui ver aqui, ó. Consegui ver aqui todo mundo. A da Mariane está bem baixo, a da Ana Carolina está bem baixo. Bom, então, a Karen também tem várias bem baixo aqui. Tem a Karen está baixo, a Ana Paula está baixo, então não vai conseguir. Tá? Não adianta Ana, não vai conseguir. o teu então, vídeo e o teu áudio, o teu vídeo e o teu áudio também está bem travado, assim. De repente era melhor a gente passar o vídeo. Até para a Janine, a Isadora, aí, clicando ali, vocês conseguem ver o de todo mundo, tá? Como vocês são moderadoras da sala, vocês conseguem, clicando ali naquele círculozinho, vocês quiserem, todo mundo. Se vocês quiserem só passar o vídeo sem o áudio, e daí talvez eu fale aqui, faço o áudio, enfim, não sei, porque o áudio do meu vídeo realmente ele ficou ruim. Então, eu mandei duas, não sei se o professor chegou a encaminhar, eu mandei um com a câmera e o áudio, e mandei um só com o áudio, que está um pouquinho melhor. Mas se quiser passar a apresentação, eu falo agora, enfim, fico à disposição para vocês verem o que é melhor. Quem que está com o vídeo da Ana Carolina? Que pode passar a Janine?
Aí, ó, apareceu
Ok. Muito obrigada, Ana Carolina. A gente conseguiu ouvir bem sugestão que você fizesse uma fala de 5 minutos. Se quiser manter a tua conexão um pouco mais estável e quiser abrir somente o microfone, fique à vontade. A gente abre essa fala de 5 minutos e posteriormente o professor. Oi, boa tarde. Não sei se vocês me ouvem, a conexão está bem ruim, tanto que eu nem consegui ver o vídeo. Caiu e agora que eu voltei. Vocês me ouvem? Oi? Eu não consigo te ouvir. Oi, tá me ouvindo agora? Está cortando muito a sua conexão. Está cortando muito, Ana Carolina. Eu acredito que a gente vai ter que pular essa etapa mesmo e continuar com a fala da professora, que agora a gente já se estendeu um pouco no tempo, são 10 para as 5. Então, eu vou pedir a gentileza da professora iniciar sua fala com as suas perguntas e considerações a respeito desses 2 trabalhos que a gente teve apresentado até agora. Obrigada, professora. Muito bem. Obrigada, Isadora. Boa tarde a todos e todas. Gostaria primeiro de agradecer o convite de estar aqui compartilhando esses debates e essas investigações tão importantes e interessantes. Para não tomar muito tempo, eu gostaria primeiro de fazer uma consideração geral em torno do projeto coordenado pelo professor Norberto Dalla Brida, né? Penso que o projeto que abriga essas duas investigações de iniciação científica é um projeto de muita importância na recuperação de um momento histórico da educação brasileira, do qual já temos muitos trabalhos e teorizações e muitas investigações. No entanto, ainda permanece bastante lacunar aspectos que dizem respeito à maneira pela qual todo o ideário escola novista penetrou no âmbito da sala de aula, né? Da escola, da cultura escolar. Então, eu penso que esse trabalho ele contribui de forma expressiva para elucidar esses aspectos da influência, né, do ideário escola novista aqui no Brasil. Com relação aos 2 trabalhos apresentados, vou comentar aspectos específicos de cada um, dirigindo a Maria Eduarda e a Ana Carolina uma questão ou uma observação. Com relação aos aspectos gerais, penso que as 2 investigações realizadas pelas participantes da iniciação científica estão perfeitamente produzidas a contento, de forma a contemplar os aspectos de um trabalho científico, né? Com a plena satisfação da objetividade com relação ao tratamento do objeto, né? Ambas olham o mesmo objeto, mas por aspectos diferenciados, né? Então, esses 2 trabalhos eles têm esse valor inequívoco de
deixar claro o objeto e a maneira pela qual ele foi abordado, né? E justificando plenamente a importância e a necessidade da pesquisa. Do ponto de vista de aspectos mais específicos, é aí que eu vou localizar a minha observação de cada um dos trabalhos apresentados. Com relação ao trabalho da Maria Eduarda, Cultura Escolar das Classes Secundárias Experimentais, do curso ginasial do Instituto de Educação Jundiaí, Maria Eduarda, eu vi que você foi bastante corajosa de assumir, assim, num período curto de tempo, o trabalho que vinha sendo realizado pela sua antecessora, né? Mas eu fiquei curiosa em relação a algumas questões. Primeiro, você poderia me explicar um pouquinho, que não ficou claro nem no seu texto, nem na sua apresentação, como que você olhou esses documentos, né? Os documentos que, vamos dizer, o corpus documental que você apresenta, né? O documento sobre o ginásio, em que está a sua organização, o relatório geral e o relatório expelido a pedido do Ministério da Educação. No texto que você escreveu e mesmo na sua fala, ficou bem explícito elementos descritivos do documento. Mas vamos pensar em termos de uma abordagem das fontes numa perspectiva historiográfica contemporânea. De que maneira esses documentos são vistos por você como testemunhos, como um registro da experiência do Instituto, como um discurso desse registro, né? Uma representação desse registro. De que forma você, mesmo entrando com assim, pouco tempo, né, de trabalho na sua pesquisa, como que você olha esse documento como um registro objetivo da realidade, como uma evidência, né, da qual você pode buscar argumentos para construir as suas explicações, como uma representação de uma experiência, né? Como que você olha esse documento? É o que eu gostaria de saber um pouquinho mais da sua fala. Com relação ao trabalho da Ana Carolina, eu gostaria de dar assim, os parabéns, aliás, as duas, né, pela densidade, né, do trabalho que vocês estão realizando, que vocês realizaram. Ana Carolina, fiquei bastante desafiada com o seu trabalho, né? Você usa a categoria da representação do Rochetier, né? Então, eu queria que, primeiro, você falasse um pouquinho
como que você entende o uso dessa categoria nessa sua pesquisa. E depois eu achei muito interessante, gostaria de registrar a sua perspectiva de continuidade do trabalho, né? Porque iniciação científica é exatamente isso, né? O início, o começo de algo que nós podemos levar à frente, a cabo, posteriormente. Então, quando você fala lá no final do texto de que o seu trabalho te instigou, né, a buscar outras representações, normalmente por meio da coleta de depoimento de ex-estudantes. Você está pensando em algo do tipo entender essas experiências como constituidoras de um sistema de pensamento, né, na esteira do Bourdieu, ou não sei. Como você está pensando? Mas isso é só se você quiser falar. Né? Tem muito que eu te falo. Caiu meu microfone, vocês estão me ouvindo? Agora sim, professora. Viu, Ana Carolina? A pergunta que eu gostaria de lhe fazer é exatamente como que a categoria da representação social do Roger Chartier se aplica a essa sua análise dos documentos. A representação social do Roger Chartier. Eu acho que esse computador está meio surdinho. Então, é isso que eu gostaria de te ouvir. A Maria Eduarda, sobre o conceito, né, de documento, de fonte. Uhum. E Certo. a Ana Carolina sobre a categoria da representação social e ela ser utilizada como referência para olhar essas fontes. Estão me escutando? Posso começar a falar, então? Obrigada. Bom, professora, primeiro agradeço pela pergunta, interessantíssima. E, de fato, talvez tenha faltado aprofundar um pouquinho mais, falando um pouquinho, né, das lentes por meio das quais eu li esses documentos, né? Então, eu começo falando que a gente partiu de uma premissa, né, de categoria de análise, sobretudo a categoria que é própria, né, da história cultural, principalmente o conceito de apropriação, né, a partir de Chartier. Então, não analisamos esses documentos como monumentos, né, como portadores de algum tipo de neutralidade ou detentores de uma verdade universal, né? Então, partindo desse conceito de apropriação, se considera, né, que esses textos eles são produzidos em contextos históricos datados, mas esses sujeitos históricos se apropriam, né, se apropriam. Eu também me apropriei desses documentos, né, de uma forma que foi bastante múltipla e relacional. Então, ao analisar esses documentos,
o esforço foi esse, né? De que forma, no contexto dessas experiências escolares, né, que foram analisadas, como que esses professores, né, se apropriaram de um contexto legal, né, e dentro desse intento de implementar uma nova cultura escolar, né? Então, se verificou que havia, assim, né, uma apropriação seletiva, né, e ao mesmo tempo muito particular de todas essas prescrições, né, e de todos os recursos e saberes disponíveis. Então, eu contei muito com a ajuda da leitura da tese da Letícia Vieira, que é uma ex-orientanda do professor Norberto, que defendeu sua tese de doutorado na USP também, falando, né, sobre o ensino secundário experimental, um trabalho belíssimo, né? Mas, sobretudo, a partir desse conceito de apropriação e um pouquinho de campus, né? De campo, né? Mas aqui eu ressalto mais o conceito de apropriação, enfim, que a partir dessa noção criativa, né, dessa recepção criativa que os sujeitos fazem dos objetos culturais, né, a partir de conceitos, dos ideários, né, dos capitais disponíveis no arcabouço dessas pessoas. Por mim, tudo bem, obrigada, Maria Eduarda. Ana Carolina. Eu posso fazer a leitura ali do que a Ana Carolina escreveu, só para que fique registrado aqui também na gravação. Ela disse o seguinte, abre aspas, professora, escolhemos o conceito de representação de Roger Chartier buscando a presentificação do ausente, que neste caso é o passado escolar que se faz presente através desses documentos históricos e que os documentos oficiais analisados estão. Ela está escrevendo. Está continuando a escrever. Eu já leio o seguinte. Oi, professora, mas é porque eu realmente não estou falando por enquanto. A Ana Carolina só mandou aquele parágrafo ali, e aí, como não tem mais nada para eu ler, eu estou esperando ela digitar. Mas assim que ela mandar mais alguma coisa, a gente lê. Eu aguardo. Obrigada, Isadora. De nada.
Tá, para dar tempo da Ana Carolina escrever ali novamente, quem sabe se for cortado esse vídeo ali com as considerações dela, ela falou que os documentos oficiais analisados, eles estão direcionados, escritos, para órgãos regulamentadores da experiência com o propósito de autorizar o funcionamento das classes experimentais. Vou aguardar mais esse parágrafo da Ana Carolina, e aí já peço a gentileza de que a gente encaminhe para o encerramento desse primeiro bloco da sessão. Então, ela continua que, portanto, a representação, ela procura compreender e interpretar esses documentos escritos de forma estratégica e intencional, bem como realizado na prática do colégio. Eu penso que a Ana Carolina respondeu a minha pergunta a contento, né, com relação à utilização da categoria representação do Roger Chartier. Agradeço muito e parabenizo as duas, a Maria Eduarda e a Ana Carolina, e a Maria Eduarda pelo trabalho, desejando que vocês deem continuidade à parceria com o caro e querido professor Norberto, né, a quem agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com você, Norberto. Parabéns para você e parabéns para as suas orientandas. Tá ótimo, então. Obrigada, professora, pelas suas considerações. Agora a gente vai passar para o próximo bloco dessa sessão, que são as apresentações dos alunos orientados pela professora Tânia Regina da Rocha Unglaub. Lembrando a todos que o link de presença, né, de registro de presença, ele está aqui no chat, a Janine enviou um pouco mais acima, e aí para que todos possam lembrar de colocar o nome ali. Então, a gente pode passar para a próxima apresentação, que é da Cecília Gomes Tibério de Vasconcelos. Cecília, você nos escuta? Consegue compartilhar a sua tela para iniciar a apresentação? Vou dar uma olhada aqui em como está a rede de todos. Olá, boa tarde. Consigo escutar sim? Boa tarde, Cecília. Vou compartilhar minha tela. Tá ótimo. Lembrando que essa segunda parte, como a gente tem esse limite ali das 18 horas para essa sessão, a gente sugere a cada apresentação um tempo aí de 10 minutos. Quando chegar pertinho ali dos 10 minutos, eu lembro aqui vocês, tá bom? Tá bom. Então, muito boa tarde a todos. Meu nome é Cecília Gomes Tibério de Vasconcelos. Eu sou bolsista voluntária desse projeto de iniciação científica, orientada pela professora Tânia Regina da Rocha Unglaub. Durante esse processo, né, de pesquisa, a gente intitulou nosso projeto de memórias das narrativas de práticas escolares dos anos 40 em acervos fotográficos. O objeto de estudo que a gente teve foi o Grupo Escolar Jerônimo Coelho, que foi inaugurado em 1912, e integrou um dos 7 primeiros grupos escolares implantados entre os anos de 1911 e 1918 pelo movimento de modernização do ensino catarinense. Hoje, as instalações desse grupo escolar funcionam o Colégio da Polícia Militar Feliciano Nunes Pires. E neste trabalho que eu vou apresentar para vocês, a gente vai analisar, foram analisadas e ainda estamos no projeto de análise de um projeto de pesquisa institucional, né, que foi
coordenado pela professora Tânia. E esse projeto teve como objetivo analisar as práticas escolares expressadas nas narrativas imagéticas, localizadas em álbuns e quadros fotográficos que estão presentes no acervo do Grupo Escolar Jerônimo Coelho, que são datados na década de 40 e que está na cidade de Laguna, em Santa Catarina. O trabalho teve como metodologia, como ele se trata, né, de uma pesquisa documental, a gente teve como clave metodológica qualitativa, cujo o corpus investigativo é um álbum fotográfico das atividades escolares doado em 1947 ao diretor, até então, né, desse ano, o senhor Pedro Piva Júnior, em 8 de maio de 1947, porque era seu aniversário. Então, foi um álbum doado a ele, presenteado a ele nessa data de 1947. Como resultado e discussão do projeto, a gente encontrou, eu vou comentar sobre essa imagem. Entre as características físicas do álbum, eu apresento nessa primeira imagem a capa do álbum fotográfico, que a gente passou esse tempo analisando, que aparenta ter um desgaste temporal, né, devido à idade do álbum, e como característica histórica, atributos nacionalistas, porque ele possui uma fita verde e amarela que une todas as páginas e que remete à cor da bandeira do Brasil. Esse álbum, ele faz parte do acervo do Colégio da Polícia Militar Feliciano Nunes, e a gente acessou as imagens e as fotografias em abril de 2022, desse ano. Esse álbum, ele contém 68 fotografias alusivas às comemorações do aniversário do diretor, Pedro Piva Júnior, bem como muitas outras fotografias de comemorações cívicos nacionalistas, que datam os anos de 1946 a 1948, que foram efetivadas no pátio interno do grupo escolar. E também tem fotografias de apresentações realizadas na cidade nesse período. A gente notou que algumas fotografias foram retiradas do álbum, mas que ainda permanecem muitas outras que nos permitiram e nos permitem estudar a contextualização histórica da educação brasileira na década de 40. A gente percebe que há legendas e datas entre as fotografias presentes no álbum e nos registros celebrativos. A seguir, nós temos uma outra página do álbum, e essas fotografias são 4 fotografias identificadas com legendas manuscritas com os dizeres. Na primeira, no meio do álbum, 30 de novembro de 1946, e na imagem da esquerda, na primeira da esquerda, a entrega de certificados a alunos. Na imagem 2, à direita, nós temos uma homenagem ao diretor que foi realizada no Rotary Club, em Laguna, ao melhor estudante. As fotografias 3 e 4 foram gravadas na festa de encerramento do ano letivo de 1946. As legendas descritivas das imagens retratadas fazem parte da proposta a ser ampliada na pesquisa e que serão posteriormente disponibilizadas em áudio e podcasts na internet. Então, a nossa intenção é fazer uma releitura dessas imagens e disponibilizar na internet a fim de
fornecer uma acessibilidade aos alunos que possuem deficiência visual ou que queiram enxergar de uma maneira diferente fotografias históricas e registros documentais, né, por exemplo, dessa escola, para quem está estudando, quem está fazendo pesquisas históricas, pesquisas científicas dessa área. Para compreender a parte da história, foi necessário triangular as imagens fotográficas com a leitura de artigos acadêmicos sobre o tema, como o artigo da Vera Silva, Vitrines da República, os grupos escolares em Santa Catarina, que menciona a reforma da educação catarinense autorizada em 1910 e que foi levada a efeito até em 1911. E que foi comandado por Orestes Guimarães, considerada a mais importante reforma do ensino do Estado. E cita como segundo grupo escolar, inaugurado em 10 de dezembro de 1912, na cidade de Laguna, litoral sul do estado, o grupo escolar que recebeu o nome de Jerônimo Coelho, que é o objeto de estudo desse trabalho. E essa a nossa pesquisa, que ainda está em fase em andamento, né? A gente ainda está em processo de conclusão dessa pesquisa. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Tá ótimo, muito obrigada, Cecília, pela sua apresentação. Agora a gente vai seguir para a apresentação do Edgar Davi Barreto Quiroga, né? Porque, como combinado, a gente vai abrir a fala da professora avaliadora após a apresentação dos outros dois alunos. Então, Edgar tá escutando a gente. Se puder já abrir o microfone e compartilhar a tua tela, fica à vontade. Oi, estão me ouvindo? Sim. Fechou, vou compartilhar a tela, então. Tá bom, obrigada. Deixa eu ver. Não está abrindo. Não está me abrindo aqui, não me aparece. Oi, Edgar. Eu tornei você apresentador já. Você está no Chrome? Sim, eu estou no Chrome. Tá. Deixa eu Eu vou tentar tornar novamente. você apresentador novamente. Aí você vai ver um botãozinho do lado do ícone da câmera. Isso mesmo, foi Isso, aqui que eu vim. Isso, clica Peraí, ali. vou fechar e vou abrir de novo o meu PowerPoint. Só um minuto. Quando você clicar nesse botão, ele vai pedir para você compartilhar a tela. Aí é importante que você esteja com o teu PowerPoint aberto já no computador, que ele vai localizar essa tela, né? E aí você pode compartilhar. Já abri aqui. E não está localizando a tela para mim. Você clicou no botãozinho ao lado da câmera. Isso, E o que aparece para você? Só aparece a janela que está aberta agora, que é a do... Ah, aqui é. Pronto. Apareceu aquela. Está demorando só. Meu Deus. E ele tem outras opções em cima ali também, às vezes a gente se confunde, não tem problema. Agora foi. Apareceu aí? Sim, você pode tentar colocar em modo apresentação, ou pode passar assim também. Só tem que lembrar que você tem que clicar na coluna à esquerda ali, se você for passar dessa maneira que está aparecendo. Mas dá para ver. Agora foi, né? Agora foi, tela cheia. Beleza, tá contigo. Boa sorte. Valeu. Então, boa tarde para todos, para todas. Eu sou Edgar David, sou acadêmico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Vou comentar um pouquinho sobre os vestígios de memória do grupo escolar Jerônimo Coelho, em álbuns fotográficos de atividades escolares. Esse aqui é o nosso contato da professora orientadora e meu. Para Felipe e Pinho, 2019, a fotografia é um objeto de construção social, mediação cultural e fonte histórica, a qual fornece informações para que o passado seja atualizado. Eu entendi com isso que
as fotografias, elas nos fornecem informações para que a memória do presente a gente consiga utilizá-lo para o futuro. Por exemplo, essas fotografias dos anos 40, agora a gente está conseguindo analisar como é que era a educação nos anos 40, né, na pós-ditadura. Como a colega Cecília, ela já falou anteriormente, este álbum fotográfico ele foi um presente dos alunos para o diretor da época, o senhor Pedro Piva Júnior, no dia do seu aniversário natalício, 8 de maio de 1947. O diretor ele guardou esse relicário na instituição mesmo, porque ela contém informações cruciais, né, do que era da época. As informações, as imagens contidas nesse álbum, ele mostra como foram organizadas celebrações de aniversário, marchas de docentes e alunos, em comemorações cívicas, né, hasteamento de bandeira. E assim também ela faz parte de uma versão da memória do patrimônio educativo histórico da instituição. Então, essa pesquisa nossa ela está contribuindo para a preservação do patrimônio escolar. Em total, né, foram 68 fotografias, e a gente pode observar nas fotografias os detalhes da época. Principalmente o verde e o amarelo, né, que na época era muito forte, se utilizava bastante. O objetivo da pesquisa é entender o que é uma pesquisa de iniciação científica. Eu entendi que seria um programa de estudos para incentivar o pensamento científico a nós, acadêmicos. Este trabalho ele apresenta resultados parciais de uma pesquisa institucional que ainda está em andamento, né? Trata-se também de uma pesquisa que analisa o álbum fotográfico, nos permite uma volta ao passado, possibilitando uma compreensão do contexto histórico cultural da educação catarinense naquela época, sendo o grupo escolar um dos primeiros grupos escolares a serem fundados aqui no estado. Então, ela tem uma carga histórica da educação muito forte. Deixa eu ver. A análise do álbum fotográfico das atividades escolares, a gente conseguimos descobrir os costumes da época, né? Como eu já tinha falado, as comemorações, os eventos mais marcantes naquele período. A gente consegue comparar o que era a educação daquela época com a educação de agora, da atualidade. A gente não observa crianças pretas, a gente observa muita pouca convivência entre meninos e meninas. Geralmente, eles andam em grupos separados, andavam, né, na época. Então, em questão de raça, sexualidade e gênero, a gente consegue comparar a diferença daquela época com a nossa atualidade, né, em 2022. Aqui eu coloquei umas descrições de algumas fotos das atividades registradas com alguns números, como o Pericon tinha 2 fotos, o Bailado Cigano 3 fotos, e assim por diante. Botei também umas fotinhas aqui para observarem o aniversário do diretor Pedro Piva Júnior, à esquerda da tela. A gente consegue
observar vários alunos recebendo o diretor com presentes, ramos de flores. Já na parte direita da tela, as meninas de bonecas, né? E o baile cigano. A festa na roça, que aqui eu coloquei costa, mas é roça, tá, gente? Perdão aí. E a dança do minueto. Conseguimos ver detalhadamente tudo o que era da época, as vestimentas. E, por enquanto, esse é a minha parte. Obrigado a todos. Acho que eu fui rápido demais. Não, deu 5 minutos e 45, mas tá ótimo. Obrigada, Edgar, pela sua apresentação. A gente vai seguir agora para a próxima apresentação, que é da Vitória Valério Araújo. E vamos abrir a palavra à Vitória para a sua apresentação de 10 minutos. 5 a 10 minutos, pode usar esse tempo aí. Boa tarde, Vitória. Como é que eu faço para compartilhar a tela? Oi, Vitória. Você já está como apresentadora. E aí é só olhar do lado do botãozinho que habilita a tua câmera. Tem um botão que habilita o compartilhamento de tela. Eu coloco em tela cheia, janela, achei. Pode testar, ver o que fica melhor no teu computador, tá bom? Ok. Conseguem ver? Sim. Sim. Já apareceu para vocês? A tela agora entrou. Eu tô vendo. Tinha travado aqui, mas já apareceu. Bem, boa tarde. Eu me chamo Vitória Valéria Araújo. Sou estudante de Pedagogia no Polo de Laguna da UDESC e sou bolsista da professora Tânia no projeto de pesquisa Memórias das Narrativas de Práticas Escolares dos anos 40 em acervos fotográficos. A minha pesquisa se direcionou ao contexto educacional da época e na análise reflexiva do acervo fotográfico encontrado na antiga Escola Estadual Jerônimo Coelho, que atualmente estão sob a guarda do Colégio da Polícia Militar Feliciano Nunes. O grupo escolar foi inaugurado em 1912 e integrou os 7 primeiros grupos escolares implantados entre 1911 e 1918, pelo movimento de modernização do ensino catarinense, e representa um patrimônio histórico e cultural do município. Esse grupo escolar também foi o primeiro a ser inaugurado na cidade de Laguna. Bem, o projeto em questão se refere a uma pesquisa documental, no qual realizei a análise das fotografias presentes no álbum de atividades dos anos 1946 a 1948, do antigo Grupo Escolar Jerônimo Coelho, localizado na cidade de Laguna. O álbum é composto por 26 páginas, com 68 retratos fotográficos de festividades. As fotografias disponibilizadas mostram como foram organizadas celebrações de aniversário, marchas de docentes e alunos e comemorações cívicas, o que contribui para a construção da memória que faz parte da história da educação catarinense.
Entre os objetivos a serem traçados, eu realizei a observação das práticas escolares presentes no álbum, reflexão das narrativas históricas e investigação do contexto educacional e de sua relação com a atualidade. Entre as imagens presentes no álbum, eu trouxe essa mostra, que retrata uma das festividades típicas da época, que era a festa na roça. Ela era praticada na escola com o objetivo de exaltar o homem do campo e comemorar a fertilidade da terra. A metodologia utilizada foi o estudo de materiais teóricos relacionados à educação de Santa Catarina na década de 40, leitura de documento e compartilhamento de informações entre os bolsistas e a professora, durante as reuniões que realizávamos. E, por fim, a pesquisa contribuiu para o conhecimento de algumas das práticas escolares da década de 40, pois o relicário permite uma viagem ao passado repleta de aprendizagem, pois ao observar as imagens, é possível compreender o seu contexto histórico e cultural e refletir sobre a trajetória educacional da década de 40 até o momento atual. O passado é parte essencial da construção cultural da sociedade, sendo cada momento histórico importante. E dessa forma, quando comparamos as fotografias com os dias atuais, percebemos a progressão da estrutura escolar em quesito de direitos e deveres do cidadão, igualdade de gêneros e profissionalização dos membros que compõem a instituição, mas sem desvalidar o grande significado do grupo escolar naquele período. É isso. Obrigada. Júlia, sai rapidinho aí que eu vou entrar aqui. Obrigada pela sua apresentação, Vitória. A gente vai abrir agora para as considerações e perguntas da professora avaliadora. A professora, fique à vontade. Muito bem. 3 jovens corajosos, né, que se colocaram numa empreitada que desafia os historiadores. A leitura da fotografia como fonte histórica. É uma das grandes conquistas da historiografia contemporânea, particularmente da escola dos análises na França, e que hoje eles nos trouxeram uma baita complicação. Ler a fotografia como fonte histórica é algo que nos desafia como pesquisadores, como historiadores, como educadores. Então, no entanto, eu vejo que a professora Tânia Regina foi muito feliz em juntar esses 3 jovens para olhar este acervo e, no acervo, os documentos que lá estão depositados, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para todos. A primeira pergunta eu quero dirigir a todos vocês, jovens pesquisadores. Como que vocês leram essa fonte? Como um indício do passado? A fotografia ela é lida na perspectiva da indicialidade, ou seja, ela é um indício do passado, como alguns autores
assim o denomino. A outra, nessa linha de que a fotografia é o indício do passado, estão muitos estudiosos da fotografia do olhar do fotógrafo, né? A outra possibilidade que ou vocês leram essa fonte como uma evidência do passado, não como testemunho, né? Porque essa leitura da fonte como testemunha é algo que ficou na escola historiográfica dos nossos antecedentes, né? Do século XIX, início do século XX. Mas a fonte como evidência que pode responder ao historiador a algumas questões que ele coloca a partir do seu presente. Então, eu quero perguntar para vocês três, como que vocês estão olhando essas fotografias, né? A outra pergunta é para quem quiser responder. Eu fiquei bastante curiosa em saber quem foi o Jerônimo Coelho, um educador, um diretor, que foi tão festejado a ponto dele poder deixar para nós esse relicário, como vocês assim o denominaram. Quem foi ele? Eu fiquei muito curiosa de saber, né, essa figura, né? Quem foi essa figura? Quem quiser me responder, não precisa todos, alguns de vocês. Agora, uma pergunta específica a cada um de vocês, né? Com relação a Cecília, você citou na sua apresentação, eu achei muito interessante, o fato de que as fotografias são narrativas imagéticas, né? Então, é muito interessante esse olhar sobre a fotografia como narrativa, um tipo de narrativa, né? Uma narrativa iconográfica, né? Baseada em imagens, símbolos. Então, isso me levou a prestar atenção nas fotografias que estão registradas ali no seu trabalho, né? E que podem mostrar uma perspectiva de como essas narrativas contribuem para que nós, hoje, né, no nosso presente, olhemos o passado e podemos observar como que as pessoas atribuíam sentido à relação presente, passado e futuro, né? Então, essas fotografias que você selecionou, que estão aí no seu trabalho, você acha que elas são portadoras ou parteiras de atribuição de sentido histórico? De que forma? Eu sei que você escreveu isso lá no seu trabalho, mas eu gostaria de te ouvir de forma mais específica, né? Para o Edgar. Edgar, uma curiosidade.
por que um aluno de biologia foi parar numa iniciação científica com esse tema, Edgar? Eu fiquei tão curiosa. Eu acho que eu gostaria de te roubá-la para a área de educação, de história. Nossa, fiquei muito, muito feliz. A minha pergunta a você é numa questão que você colocou aí no seu trabalho. Você diz assim, abre aspas, esta pesquisa contribui para a preservação do patrimônio escolar. Por que você escreveu isso? E como que você acha que essa pesquisa contribui para a preservação do patrimônio escolar? E agora a Vitória. Vitória, essas suas fotografias aí, Festa na Roça, eu penso que eu faço a você a mesma questão que eu fiz à Cecília. Essas fotografias aí são parteiras de sentidos históricos, né? São narrativas iconográficas, parteiras de atribuição de sentido. Eu olhei para essa fotografia, no mesmo momento me veio uma ida ao passado e uma volta ao presente, né? Você acha que, quando comparamos, você escreveu isso aí no penúltimo parágrafo do seu trabalho, você disse assim, quando comparamos as fotografias com os dias atuais, percebe-se a mudança da estrutura escolar quanto aos direitos e deveres do cidadão, igualdade de gênero e profissionalização dos membros que compõem a instituição, mas sem desconsiderar o significado do grupo escolar naquele período. Por que você escreveu isso? Você acha que essa sua reflexão contém a ideia da possibilidade da fotografia como narrativa? As fotografias, como eu disse para você, eu olhei essa fotografia da dança na roça e como se eu estivesse numa relação de aprendizagem. Eu estou aprendendo sobre uma realidade do meu país, só que eu não estou aprendendo numa situação formal de aprendizagem, na aula de história. É uma fotografia que eu encontrei aqui no seu trabalho. Eu diria assim, é um lugar de aprendizagem, mas um lugar anômalo, né? Fora de um ensino formal. Então, eu te pergunto, Vitória, exatamente essa fotografia que você selecionou, Festa na Roça, essa que você colocou aqui no seu trabalho, ela possibilita que eu a leia como uma narrativa portadora de sentidos? Essa questão que eu faço a você. Gostaria de mais uma vez, ressaltar a importância dessa pesquisa de vocês, desse projeto da professora Tânia Regina, na medida em que são fontes que
passaram durante muito tempo ao largo da dedicação e da investigação, tanto de historiadores como de pedagogos, né? E eu penso que a história da educação, quando se debruça na leitura dessas fontes, traz para nós elementos. Eu fiquei até pensando, nossa, eu penso que alguma autoridade do nosso país não pode saber que o álbum tinha uma fita verde e amarela, né? Porque senão essa autoridade ia querer, né, que isso fosse feito em todas as escolas públicas do Brasil hoje, né? A força da imagem, a força da narrativa contida nesse álbum, na maneira como ele foi constituído, é de fundamental importância para a gente entender. E também fiquei bastante curiosa como que uma escola da Polícia Militar preserva esse acervo, né? Eu acho que tem o lugar onde o documento está é muito interessante, né? O historiador hoje, nós estamos olhando com muito carinho onde que nós encontramos os nossos documentos, né? São principalmente essas fontes que foram desabrigadas do domínio público, né? Então, são essas questões. Eu gostaria de ouvi-los se vocês quiserem conversar sobre o que foi colocado. Então, bom, professora, eu vou começar, então, com as respostas, assim, com algumas respostas que me cabem, né? Eu vou pedir ajuda dos meus colegas para me complementarem, né? Caso eu deixe faltar algo, e também me complementar posteriormente. Sobre a primeira questão que a senhora levantou, sobre essa leitura fotográfica como fonte histórica, é realmente um desafio, né? Porque a gente está falando de um álbum retratado há mais de 80 anos atrás, né? 60 anos atrás, de 1940, 47. Então, é uma releitura nossa, até o termo narrativa imagética cabe aqui, porque a gente constrói aquela cultura, a gente reconstrói, revê, né, tenta construir como aqueles alunos se sentiam, como que era organizado toda a cultura escolar, a organização escolar daquela época, né, no contexto histórico que cabe aquela circunstância, e sobre como olhamos para essas fotografias, eu participo, né, eu particularmente participo dessa pesquisa como graduanda de pedagogia, mas também como fotógrafa. Então, quando eu analiso como fotógrafa para esse álbum, quando eu olho para ele, eu vejo registros documentais. O fotógrafo que estava ali, não sei se contratado, se convidado, se fazia parte ali da organização escolar, mas talvez ele estivesse buscando retratar a realidade, né, como jornalisticamente falando, né, a realidade do contexto daquelas atividades que estavam acontecendo, né, naquele período, até porque o título do álbum é Atividades Escolares, então talvez estivessem buscando
uma retratação mais próxima da realidade possível do que aqueles alunos viviam e todos os colaboradores da escola, né? Assim como aquela figura do diretor, assim, talvez a senhora perguntou, né, quem foi esse diretor que recebeu essa homenagem, né, essa festa e tudo. Então, talvez tentando retratar essa afetividade, né, que existe dentro do ambiente escolar, tudo isso a gente está buscando nessas releituras, né, e trazendo dessa forma esse termo, essa explicação para a narrativa imagética. Sobre a pergunta que a senhora me fez, né, sobre essa questão, então, quando eu falo sobre isso, de que são narrativas imagéticas retratadas nas fotografias, é justamente isso, tentando reconstruir, não reconstruir, mas reler ou ler ou descrever a cultura escolar, né, a cultura daquela organização naquele período. E eu acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Vitória. Olá, acho que agora sou eu, né? Edgar. Edgar, é você, Edgar. Sim. A sua primeira pergunta foi mesmo o porquê que eu escolhi essa iniciação científica, né? Sendo um acadêmico de ciências biológicas. Então, abriu a vaga, eu li o projeto e achei muito interessante, porque eu vi que é muito raro que haja projeto que utilizem a fotografia como meio de pesquisa, sabe? E achei muito interessante. Aí eu falei, eu vou me jogar. E tô aqui, tô amando, tô adorando. Tá sendo muito bacana essa experiência. A segunda pergunta que eu não tô me lembrando era sobre os vestígios, né? Qual que era a sua pergunta? Se puderias me repetir, por favor. Que forma ela era uma... A segunda pergunta é por que você acha que essa pesquisa contribui para a preservação do patrimônio escolar? Porque a fotografia, ele deixa registrado, né? O que a gente quer demonstrar no momento. E então, ela faz parte da história, do passado. Imagina, é uma educação que se remonta aos anos 40, né? Como é que era a educação daquela época? Como é que as crianças se vestiam, né? Como é que os professores eram na classe, na sala de aula, né? Classe, eu ia falar, eu sou paraguaio. Então, é isso que eu acho. A fotografia, ela traz muito o passado para nós, né? E graças a isso a gente consegue mudar o nosso presente, né? Através dessas imagens registradas. Por isso que eu acho que é extremamente importante esse resgate histórico, né? Muito bem. Obrigada, Edgar. Edgar, só um minutinho. O Edgar é um biólogo com a alma de historiador, viu? Ai, Mirana, graças.
Acho que agora só ficou faltando a Cecília, né? Para fazer as suas considerações. Não, sou eu, a Vitória. Ah, Vitória, então estava na ordem, desculpa. Posso falar? Sim, fica à vontade. Bem, respondendo à pergunta da professora, as fotografias, para mim, elas são evidências que permitem compreender o passado. Elas são narrativas de uma cultura escolar. E sobre a festa na roça é portadora de sentido, era uma homenagem à terra. E a gente pretende aprofundar ainda mais a cultura expressa nas fotografias. É isso, eu acho. Obrigada. Gente, e o Jerônimo Coelho, gente? Quem foi esse homem? Ninguém sabe. Ele era um jornalista. Que virou diretor de escola? Alô? Está me ouvindo, Isadora? Ele foi o primeiro jornalista de Santa Catarina. E a escola, o grupo escolar, levou o nome dele em homenagem a ele. Olá. Nossa, eu tava falando e esqueci de apertar o microfone. Eu estava falando que ele foi um jornalista, militar e um político brasileiro. E ele trabalhou no primeiro jornal da época aqui no estado, que era o Jornal Catarinense, em torno de 1831, isso. Então Muito ele bem. era uma figura muito conhecida em Laguna, muito famosa na época, né? Sim. E foi uma homenagem a ele que deram o nome do colégio, do grupo escolar. Tudo bem. Agora a minha curiosidade está satisfeita. Muito obrigada pelas respostas. Meninos, parabéns. A pesquisa está muito interessante e tem muito trabalho a fazer, né? Vocês estão com um acervo maravilhoso e desejo que vocês continuem essa trajetória aí no caminho da investigação. E parabéns à professora Tânia pela corajosa empreitada, né, de decifrar as narrativas contidas nas fotografias do passado. Obrigada, professora Maria, pelas suas considerações, perguntas e participação aqui nessa sessão do Seminário de Iniciação Científica. Agradeço também a todos os bolsistas, as suas apresentações e também seus orientadores pelos excelentes trabalhos. Desejamos que isso seja, com certeza, apenas o início dessa caminhada científica aí, dessa caminhada na academia, e que vocês levem para frente esses trabalhos que realmente estão muito interessantes. Terminamos aqui com apenas faltando 2 minutos do nosso tempo, mas novamente eu agradeço a todos pela presença. Vamos encerrar aqui. Eu acho que a gente pode parar essa gravação.